Desde os primeiros episódios do Circo Digital, dá pra perceber que o Jax não é um personagem muito simpático. Mas no último episódio, que foi um dos meus preferidos, inclusive, o motivo por trás disso ficou bem mais claro. Ele tava quase enlouquecendo. Quando pensávamos em qual personagem seria o primeiro a ser abstraído, ninguém pensava no Jax. Ele sempre aparentava ser um dos únicos a ter aceitado seu destino, fingindo já ter se acostumado com a nova realidade. Fingindo. E pra entender como ele se tornou assim, nós temos que voltar pra quando ele ainda não era assim, pra quando ele ainda não tava fingindo. Para melhor aproveitamento dos seus interesses, os momentos do vídeo estão marcados aqui embaixo. Ok, vamos supor que os avatares dos personagens refletem um pouco a personalidade deles ou quem eles eram antes de entrar no circo. Tem essa teoria, né? Eu acho que faz bastante sentido. Então, supondo que fosse verdade, a Gangle, por exemplo, é alguém que tem algum transtorno de personalidade, bipolaridade, borderline, ou simplesmente alguém que tivesse dificuldade em mostrar seus sentimentos, alguém que sempre os escondesse por trás dessa máscara. Zubo tem peças desmontáveis, o que poderia significar que não se identificava com o próprio corpo, e por aí vai. No caso do Jax, coelhos representam coisas puras, coisas inocentes em alguns casos. E se nós formos olhar para a porta do Jax, do quarto dele, dá para olhar a versão padrão de todos os personagens, né? Todos os personagens têm a fotinho que seria a versão padrão deles. E nessa fotinho, ele tá bem simpático, sorrindo. E se essa for a versão padrão da skin dele, ele me lembra muito aqueles personagens que vêm sempre com esse sorriso programado, como se ele fosse programado para ser um personagem simpático, risonho, brincalhão. E somando isso com o fato de que ele é o mais novo ali no circo, ele tem 22 anos, se eu não me engano, ele deve ter entrado no circo muito jovem, com uns 18, 19 anos, talvez. Então alguém tão jovem poderia ter entrado lá com uma cabeça muito diferente do que ele é nos dias de hoje. Então ele foi programado para ser alguém meio simpático, ele era alguém meio simpático, e aconteceu alguma coisa que tornou ele desse jeito. Mas o que aconteceu que tornou ele desse jeito? Bom, nos últimos episódios nós temos algumas dicas bem relevantes sobre o que aconteceu, principalmente vindo da Agatha. No episódio 5 ela começa a dar umas dicas. Do you have any actual friends? Not anymore. Oh, wait, no. I'm sorry. I wasn't talking about that. That wasn't meant to be. E é a primeira vez que nós vemos esse lado do Jax não tá fazendo graça com a situação. Que no episódio 6 tudo fica muito mais claro. Nós sabemos que ele tem um amigo chamado Ribbit. Quando ele olha pra porta do Ribbit, dá pra perceber uma mágoa muito grande dentro do seu coração. Tem muitas teorias sobre o que aconteceu, ainda não sabemos, mas as mais plausíveis são que o Jax foi uma pessoa tóxica com o Ribbit e fez ele ser abstraído de alguma forma. E o oposto disso é que o Ribbit foi uma pessoa tóxica com o Jax, e por isso ele se tornou desse jeito. O que faz bastante sentido, mas o simples fato do seu amigo ter sido abstraído e ele se culpar por isso, já é o bastante pra ele se tornar essa pessoa que usa uma máscara o tempo todo. Então não importa muito o que aconteceu, o que importa é que a abstração do seu amigo e a abstração de outras pessoas ao redor dele fez ele perceber que aquela realidade é um pouco mais assustadora do que parece. Nesse episódio nós percebemos que o Jax não tá bem da cabeça, que ele mostra que ele tá com uma máscara enorme sobre a situação que tá acontecendo. E é aqui que nós chegamos na análise psicológica do personagem. A máscara dele tá tão forte, mas tão forte, que ele aceita só ser um personagem 3D e fingir que todos os outros personagens são só personagenzinhos 3D e estão atuando ou fazendo parte do jogo, ou seja lá o que as pessoas estão assistindo. E aí ele vem com essa ideia de arquétipos. E pra quem escreve, deve conhecer todos os arquétipos que são usados para construir uma história e são meio que uma facilitação para você escrever um personagem de sucesso. Principais blockbusters têm esses personagens como arquétipos, como por exemplo Star Wars. Nós temos o arquétipo do herói, mentor, o fora da lei e por aí vai. Só que a questão é que esses arquétipos eles não foram criados para ser uma coisa para se usar no cinema ou para se usar para escrita. Os arquétipos na verdade foram uma coisa criada por Carl Jung, uma figura muito importante para os estudos da psicologia. E a explicação do uso desses arquétipos no cinema é uma
uma coisa muito interessante, que ele diz que esses filmes só fizeram sucesso porque nós temos os arquétipos implantados no nosso inconsciente coletivo. Ou seja, quando você nasce em uma sociedade que já tá repleta de muitas coisas que você acaba criando não intencionalmente uma imagem na sua cabeça. Então a gente gosta inconscientemente desses filmes que usaram esses arquétipos. Só que muitas vezes esses arquétipos podem ser meio que vazios, não vazios, mas meio básicos pra expressar a pessoa de verdade. A pessoa de verdade não vai ser só o herói ou só o mentor. Nós, humanos, nós podemos ser junções desses arquétipos ou não se encaixar em arquétipo nenhum. E que vem o problema do Jax. Ele começa a encaixar todo mundo do circo em uma caixinha fechada de um arquétipo. Quando essa pessoa tenta sair do arquétipo que ele impôs pra ela, ele simplesmente não deixa isso acontecer. Um bom exemplo é a Gengo. Pra ele, ela tem que ser a personagem sempre triste. O arquétipo da Gengo seria o da criança ferida. Então, pra ele, ela sempre tem que ser a criança ferida. Perceba que sempre que a Gengo está com a máscara feliz, o Jax arruma um jeito de quebrar. Ou ela quebra sozinha, porque ela não pode sair do arquétipo que o Jax impôs pra ela, senão isso acaba o trazendo de volta pra sua realidade que ele não quer encarar. Então vamos tentar entender quais são os arquétipos de cada personagem, não só o que o Jax pensa, mas dá pra encaixar muito bem os arquétipos de cada um deles. Omni, que seria a protagonista, primeiro eu pensei que ela se encaixaria no arquétipo da pessoa comum, aquele protagonista esquisito que é posto na história pra gente se identificar. Só que a pessoa comum muitas vezes acaba virando o próprio herói, porque ele é o protagonista. Nesse caso da Pomni, faz muito sentido ela ser o arquétipo do herói, porque a partir do momento que ela entra no circo, as coisas começam a mudar. Como assim as coisas começam a mudar? O Kane é bugando, a inteligência artificial dele tá indo pro ralo e ela tá trazendo a realidade do Jax de volta. Pomni é o que vai tirar eles do circo, provavelmente. Não sei se isso vai acontecer no final, mas se isso acontecer, eu acho que vai ser por causa da Pomni. A Agatha é claramente o arquétipo da cuidadora ou da mãe. Ela sempre quer cuidar de todo mundo e sempre é muito altruísta e muito simpática. A Gengo é a criança ferida, como eu já falei. Zubul é o rebelde. E isso não necessariamente se encaixa na figura do vilão. Um arquétipo rebelde pode ser simplesmente alguém que não segue as regras e que gosta de quebrar as regras. Um exemplo disso é todas as vezes que a Zubul se recusa a ir em todas as aventuras que o Kane propõe a eles a ir. Mas eu acho que o Kinger ou o Kingo se encaixa em dois arquétipos, tanto no arquétipo do louco quanto no arquétipo do sábio. Se você for perceber, em muitas histórias, a figura do mentor, daquele sábio, muitas vezes pode vir dessa imagem de velhinho louco ou de pessoa pirada da cabeça e de repente ele é o cara que sabe de tudo sobre aquele mundo. E o último episódio deixou bem claro que ele sabe muito mais do que a gente pensa, aquela coisa das borboletas, então bem interessante, ele se encaixa no louco e no sábio. E o Kane se encaixa na figura do governante, porque ele não intencionalmente, literalmente governa todo mundo, e também não intencionalmente ele se encaixa na figura do criador, porque ele cria, não tem muito o que dizer. E finalmente, enfim, nós chegamos no Jax, que não larga de jeito nenhum o seu arquétipo de Trickster ou de fora da lei. E pra explicar toda essa confusão que o Jax criou dentro da cabeça dele, nós vamos pra uma conversa bem mais psicológica, sobre a psicologia analítica do Carl Jung. Bom, pro Jung, dentro de nós, existe o self, que é aquela versão de nós mesmos que seria a versão perfeita, a versão que nós deveríamos ser e que nós deveríamos alcançar. Nós temos a persona, que é a máscara com que nós nos apresentamos para a sociedade, aquilo que nós tentamos fazer a nossa pessoa parecer para os outros verem. E nós temos a sombra, que é aquilo que é a pior versão de nós mesmos, mas também é a verdadeira versão que tem aqui dentro, aquilo que você não quer mostrar de jeito nenhum, aquilo que você tenta de todas as formas esconder. O Jax criou uma persona pra ele, um personagem, uma persona que ele leva tão a sério, mas tão a sério, que ele não consegue mais sair, que ele não consegue mais deixar isso de lado. A persona dele se tornou o arquétipo do Trickster, como ele mesmo diz, ele se tornou o caótico mal. E o verdadeiro Jax se tornou a sombra. Na discussão que ele teve com a Pomni, tudo o que ele estava tentando fazer era não sair do arquétipo, porque que quando ele ou alguém sai desses arquétipos, faz ele lembrar da sua sombra, do seu verdadeiro eu. Lembrar da sua sombra seria admitir que ele era o culpado
de toda aquela situação. Então, com certeza, é muito mais fácil se perder em uma persona, em uma máscara, do que aceitar a sua própria sombra. E é isso que o Jax tá fazendo durante todos os episódios de Digital Circus, fazendo com que todos os personagens sejam os seus joguetes encaixados em um arquétipo, porque aquilo não passa de um jogo, e se acabar passando de ser um jogo, se acabar sendo um pouco mais real do que deveria ser, um pouco mais sério do que deveria, todos eles iam acabar enlouquecendo. Isso que tem tantas aventuras e tantas distrações para fazer eles esquecerem que aquela realidade não é muito bacana. As pessoas que são abstraídas em Digital Circus me lembram muito aquelas almas perdidas de Soul. Se você já assistiu Soul, você sabe que essas almas perdidas são pessoas que acabam se perdendo tanto dentro da sua própria obsessão que enlouquecem. E eu acho isso muito parecido, porque aquilo é uma metáfora para depressão e para outros transtornos mentais. Então é óbvio que a abstração Digital Circus é uma metáfora, não é nenhuma metáfora, é uma coisa bem clara, uma analogia para transtornos mentais. Então o meu diagnóstico pro Jax é que toda essa crueldade que ele tem dentro dele não passa de um escudo emocional. Ele tá bem lelé da cabeça e que ele precisa de um psicólogo urgentemente, um psiquiatra, um terapeuta, qualquer coisa que simplesmente faça ele lidar com esse trauma. Nos próximos episódios nós descobriremos se vai ser o Jax que vai ser abstraído ou não. Eu espero que você tenha gostado dessa avaliação psicológica do Jax. Podem deixar sugestões de vídeos nos comentários. Quando você sair desse vídeo, beba água, porque é muito importante para sua saúde mental. E eu agradeço de coração por você ter assistido esse vídeo até o final. Eu te amo muito e tchauzinho!